Tá gravando. Fala o seu nome. Essa luz tem que ficar... Não, é pra você mesmo. Tá me iluminando. Pra iluminar você. Tá. Fala o seu nome e o que você faz aqui no MIS. Meu nome inteiro? Meu nome? Seu nome. Laerte Zigiati. E o que você faz aqui no MIS? Como? O que você faz? Eu faço aqui, eu sou curador de ciclos de cinema. Legal. Fala um pouco sobre quem é você, qual a sua formação, que você trabalhou. Eu fui jornalista, não exerço mais a profissão, e no jornalismo eu exerci a função diversas vezes de crítico de artes, teatro, cinema. E aí eu me aposentei e não estou mais trabalhando em jornalismo, e eu dedico meu prazer de falar sobre filmes aqui ao MIS, através de curadorias de ciclos. É isso, basicamente. Legal. Fala sobre a sua relação com o cinema. Quando você começou a gostar de cinema, sempre gostou, tal? Eu estou ligado em cinema desde criança, porque eu vivi uma época em Campinas de havia vários cinemas aqui no centro, não é como hoje, que está tudo concentrado em shopping. E esses cinemas, passavam todos os grandes filmes da época, nos anos 50, final dos anos 40. Então, Campinas devia ter uns 8, 9 cinemas, e minha família me levava às matinês, domingo, passavam 2 filmes, tipo um filme de aventuras, um cowboy, um monte de desenhos animados. A gente ficava a tarde inteira no cinema. Então isso aí começou. Aí eu tomei gosto, eu me identifiquei muito com o cinema. E daí eu fui estudar em São Paulo, aí entrei em contato com o cinema de arte nos anos 60. Aí fui caminhando, daí eu fiz jornalismo e exerci um tempo a função de crítico de cinema. Mais ou menos isso, foi e eu devo muito ao fundador do Cineclube do Centro de Ciências, Marino Zigiati. Eu devo muito a ele a minha iniciação no cinema, porque antes eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, 8 anos, e ele me levava, porque ele abriu um cineclube na Sociedade Reunidas de engenheiros e médicos, e lá ele já passava filmes de arte, exibia ao lado de filmes mais populares, de aventuras, mas naquele tempo o cinema popular era de alto nível, não é como hoje, esse comercialismo aí que está dominando aí o baixo nível da produção cinematográfica atual. Então, e lá eu vi filmes, com 8 anos, filme de Fritz Lang, Jean Cocteau, por exemplo. Então, eu acho que ali foi minha iniciação no cinema chamado de arte. Desde então eu não parei mais no meu interesse. Eu parei um tempo aí, e daí eu retomei novamente com o MIS. Faz uns 4 anos que eu faço curadoria aqui no MIS, e inclusive começou com um ciclo de Glauber Rocha, chamado O Brasil de Glauber, que procurou, além dos aspectos cinematográficos do cinema de Glauber, a gente procurou mostrar a interpretação histórica contida nesses filmes de Glauber Rocha. Por exemplo, começou com Barra Vento, são 5 filmes
do Brasil, sobre o Brasil. Barra Vento, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e A Idade da Terra. E nesses filmes, Glauber ele deu toda ele deu um retrato, ele forneceu um retrato da formação histórica do Brasil, muito interessante, muito sui generis e muito válido. Até recomendo que as escolas façam ciclos de Glauber, porque ele dá uma interpretação, além das imagens, né? O cinema ele faz um resumo muito importante da história do Brasil, do ponto de vista do Glauber. E que Deus e o Diabo, sem dúvida alguma, é um dos, talvez, eu considero um dos maiores filmes da história do cinema, um dos 10 mais da história do cinema. E só por Deus e o Diabo e Terra em Transe, sobretudo, Glauber Rocha, ele pode ser considerado um dos maiores diretores da história do cinema, só por esses 2 filmes, entende? Realmente, inclusive Terra em Transe, não só Deus e o Diabo, Terra em Transe é um filme fantástico, excepcional. Então, aí foi isso. Agora estou aí, nessa área de cinema, colaborando com o MIS. Então, como que você conheceu o MIS? Bom, o MIS eu conheço desde os anos 70. Se não me engano, ele foi formado nos anos 70. E o MIS tinha programação, não era um cineclube, ele comandava programações no Teatro Castro Mendes, filmes de arte. E, nossa, exibiram vários filmes importantes na época, nos anos 70, ao longo dos anos 80 também, até o final dos anos 80, aí, se não me engano, terminou essa fase do MIS. Aí o MIS quer dizer, já havia a sala Glauber Rocha no Centro de Convivência, uma pequena salinha de uns 20 lugares, e ali eu frequentei bastante também. Eles exibiam os filmes do mesmo nível que exibe hoje. O cineclube do MIS, se não me engano, começou nessa sala Glauber Rocha no Centro de Convivência. Daí passou para uma sala nos fundos do MAC, do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, e daí veio para cá. Então, eu sempre tive muita ligação com o MIS. Eu gosto muito do trabalho do MIS, e especialmente do trabalho aqui no Cineclube, que eu acho muito importante esse trabalho feito pelo MIS, porque ele é muito sui generis, que ele tem um tipo de relação com... É um cineclube mesmo, na acepção do termo, em que quem programa são os frequentadores, os membros do clube, que é a comunidade, entende? E é muito interessante isso. Eu acho um trabalho muito bem feito, que deveria, assim, merecer maior apoio do pessoal da secretaria, inclusive em termos de finalizar aquela sala de cinema que está aí há 15 anos para abrir e nunca se resolve a esse respeito. Mas, de qualquer maneira, o trabalho feito aqui sobre cinema, sobre a história do cinema, é um trabalho muito importante. Eu não seria nenhum exagero em afirmar que desde o tempo da salinha Glauber Rocha no centro de convivência, pelo MIS passou a maioria dos filmes mais importantes da história do cinema. Aqui foi exibido a maior parte dos filmes assim, fundamentais da história do cinema, entende?
Eu gosto muito de colaborar aqui e gosto muito, porque, sobretudo pelos debates, entende? Depois da exibição, porque, na verdade, eu aprendo aqui, eu não venho só para falar sobre o filme, eu aprendo muito com a participação do público aqui presente. É muito, muito interessante esse esquema aqui do MIS. E você costuma frequentar cinema de shopping? Você acha que dá para fazer uma comparação entre o MIS e os cinemas comerciais? Atualmente não, quer dizer, eu frequento, quando tem algum filme do meu interesse eu frequento, eu vou ao shopping, mas eu ia mais no shopping Prado, entende? Lá estava mais aberto para cinema de arte, eu frequentava mais. Agora fechou e os shoppings aqui, lá no Iguatemi e o Galeria, eles estão numa linha mais comercial, mais tipo cinema blockbuster. Não tenho ido mais, não, parei. Só quando passa um filme ou outro. O último filme que eu vi no shopping, por sinal um belo filme, um grande filme, foi o Boyhood, entende? Mas é uma coisa muito excepcional acontecer um filme desse tipo, assim. Sobretudo, é porque era candidato ao Oscar, entende? Então, essa linha aí, tudo bem, as salas são ótimas, eu gosto quando passa um filme bom, mas, de certa maneira, nós perdemos muito com o fechamento do cine, esqueci Topázio. o nome. Topázio. Do cine Topázio, lá no Shopping Prado. Mas, de certa maneira, então, o MIS, ele então segura, embora não exiba, não seja uma constante exibição de filmes contemporâneos, mas o MIS, pelo menos, conserva ele guarda a história. Então, o pessoal que ficou órfão do cinema de arte tem aqui um refúgio aqui para continuar curtindo, né, os filmes de melhor qualidade. E quando que você começou a exibir filmes aqui no MIS e por que você começou a exibir? Porque, deixa eu pensar um pouco, faz uns 4 anos que eu comecei e naquele momento eu fiz um curso de História do Cinema com a Bel, como é que esqueci? Machado? Bel Machado. Eu estava necessitando fazer um repasse pela história do cinema, entende? E agora estou muito ligado nisso, uma espécie de arqueologia do cinema, ir atrás das raízes, rever os grandes filmes da história do cinema. E naquele momento eu fiquei muito entusiasmado pela retomada. Nós vimos alguns filmes do Glauber Rocha e o Orestes aparecia, foi aqui na casa da Bel, aqui pertinho, e o Orestes aparecia lá de vez em quando. Então a gente conversava muito e eu comecei a estudar o cinema de Glauber e daí eu resolvi, propus para o MIS, a gente não poderia fazer um ciclo de Glauber. Aí fui indo até hoje. Tá. E hoje, como é que você faz a seleção dos filmes que você exibe? Os filmes que eu faço? Isso, por que você faz esses ciclos? Como é que você escolhe os filmes? Bom, há já algum tempo eu encanei, digamos assim, de recuperar os filmes que tinham me marcado muito,
entende? Então eu fui atrás, comprei, pessoas me baixaram filmes, eu fui recuperando, entende? Aí é isso, a ideia básica nesse ciclo são filmes, por exemplo, de repente eu comecei a querer recuperar alguns trabalhos, alguns filmes de Godard. Eu queria rever alguns filmes que me marcaram muito, sobretudo da primeira fase, dos anos 60. Então, esse ciclo vai acontecer em dezembro, entende? Então, o último ciclo o último ciclo que eu montei aqui foi um ciclo sobre os filmes iniciais de Fritz Lang. Eu só conhecia Metrópolis. Eu estava curioso para conhecer os outros filmes do Dr. Mabuse, a trilogia Mabuse, Vampiro de Düsseldorf. Então, aí eu propus para o Orestes e ele aceitou, ficou muito entusiasmado. E é assim, entende? De repente, minha memória acende e falo, bom, puxa vida. E proximamente eu tô de olho assim em Dreyer, o dinamarquês, e Bresson. Eu estou querendo conhecer, porque eu não conheço bem o trabalho dele, entende? Então eu estou querendo recuperar, digamos assim, eu estou em busca do tempo perdido. Eu estou querendo recuperar coisas que eu não vi e não estudei. Na verdade, então, eu estou fazendo um estudo de história do cinema, entende? E eu aproveito e passo para cá, sabe? As ideias eu trago aqui, entende? Então, no útil ao agradável, porque ao mesmo tempo, exibindo aqui, eu faço um estudo preliminar do filme, e daí eu venho aqui e aprofunda, entende? Na troca de ideias. É um estudo, entende? Então, essas exibições, esses ciclos são uma forma de estudar cinema. E daí eu aproveito a colaboração dos frequentadores, digamos assim. Tá aproveitando, vamos falar um pouco mais sobre os debates, então. O que você acha dessa conversa ao final do filme? A gente assiste o filme, conversa com o público, o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque é uma forma de eu me aprofundar no filme, entende? Na verdade, eu estou me aproveitando do conhecimento dos outros. E olha, vou ser franco para você. Eu aprendo mais aqui no debate do que através do livro. Claro que eu não dispenso o livro, entende? Não dispenso o livro, a internet, Google. Eu leio, eu dou uma lida. Mas eu prefiro não esgotar o assunto antes. Eu prefiro vir aqui com algumas informações básicas sobre o filme. E para mim ter a minha percepção, entende? Não quero ficar, quando se projeta o filme, eu quero ter a minha intuição, eu quero ter a minha percepção, eu quero desenvolver a minha percepção independente daquilo que eu li, entende? Então, e o que acontece? Às vezes eu pego um filme e eu não vi o filme. Eu prefiro ver aqui, entende? E às vezes eu não preparo. Só o básico, assim, o ano, o diretor, algumas obras principais desse diretor, mas não me aprofundo muito no conteúdo. E aqui, daí eu prefiro ver o filme como se fosse pela primeira vez, para ter a minha visão dele, entende? Para desenvolver a minha percepção
específica e depois ouvir a percepção dos outros, entende? Do pessoal, do público. E aí que eu acho que a gente tem que desenvolver com relação ao cinema, qualquer forma de arte, a nossa percepção, entende? Nós devemos, a nossa mais íntima percepção do filme, para desenvolver o nosso raciocínio, sabe? Desenvolver digamos assim, uma teoria própria, específica da gente, em vez de ficar só antenado com outras interpretações, entende? É um tipo de exercício intelectual que eu acho interessante. Então o debate para mim é isso. É isso. O debate para mim é aprendizado. E que tipo de público você percebe que frequenta? Você vê pessoas muito diferentes aqui assistindo os filmes? Todas as idades? O tipo de público, deixa eu ver um pouco. Tipo de público. Eu estou sentindo que, bom, o tipo de público é mais o pessoal jovem, mais a juventude, entende? Porque mesmo isso aí é talvez pela localização, entende? O pessoal mais velho que eu convido não vem, tem problema no estacionamento, medo do centro, de vir aqui e tal, entende? A escada, infelizmente, não sei, até hoje eles não arrumam esse elevador aí, não sei porque, é um absurdo isso, entende? Então é mais a juventude que vem a pé, não tem medo, vem aí. Mas eu estou sentindo que não é só isso, eu acho que o pessoal mais jovem está se ligando, entende? Está se ligando num cinema mais qualificado. Eu estou sentindo, nos últimos 4 anos, no início era desanimador. Vinha 4, 5 pessoas e a coisa, eu estava ficando meio desanimado até, viu? Mas eu estou sentindo que nesse ano, a partir do segundo semestre do ano passado, eu sinto que está aumentando a frequência. Não sei se é impressão, não sei. Está aumentando a frequência e estou sentindo um aumento de interesse pela história do cinema, pela juventude, entende? Não sei, é isso aí, eu acho. É mais jovem mesmo, né? É pessoal mais jovem que está interessado. É isso. Certo. E você conhece os outros ciclos que acontecem aqui no MIS além do seu? Você frequenta a sessão que outras pessoas exibem? Olha, eu gostaria, quando é um filme muito assim que eu estou muito a fim de ver, eu venho. Mas não é sempre, porque primeiro eu moro longe, eu moro num sítio lá além de Souzas. E eu sair muito tarde daqui é meio desgastante, entende? Mas quando é um ciclo, por exemplo, é um pouco cansativo o que eu faço aqui, então eu não posso frequentar muito, entende? Não dá, eu fico muito cansado, porque eu tenho outras atividades, entende? Então eu procuro me preservar um pouco em termos de vir em outras exibições, porque eu me canso, entende? E também essa dificuldade longe, eu chego muito tarde em casa, é uma estrada de terra, meio perigoso, entende? Então, mas, por exemplo, eu recentemente teve o ciclo do Tarkovsky, que é um dos diretores que eu pouco conheço e que eu estou interessadíssimo em conhecer. E deu para ver 2, 3 filmes dele, entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um filme, aqui foi exibido um filme que eu estava procurando há anos, e daí eu vi, não teve dúvidas, como é que chama mesmo?
Crônicas de Ana Madalena Bach, aquele diretor alemão, esqueci o nome. Puta vida. Esse filme é raríssimo e aqui foi exibido, entende? É um filme que os críticos colocam nas alturas, mas você desculpe, não sei como esqueci o diretor aí. Não tem problema. Mas daí eu venho. Quando não tem jeito mesmo, aí eu venho. Gostaria de frequentar mais, mas não dá. Se eu morasse aqui perto, aí eu viria mais. Entende? E outra coisa, estou achando demais essa história do cinema. Esse fantástico esse programa aí que o MIS está levando de história do cinema, baseado aqueles documentários feitos para aquele inglês Mark Cousins. Muito boa ideia, muito bom, excepcional o material, excepcional. Então, nossa, o MIS realmente é uma cinemateca. Ainda mais ele conta com a mudança da mídia, né? Porque antes Cinemateca e Cineclube eram filmes em 16, 35, que era uma dificuldade, tinha que ir para São Paulo pegar na Cinemateca o filme, aí às vezes o filme arrebentava na máquina, tinha que colar, parava a exibição. Agora, hoje em dia nós temos acesso a toda a história do cinema, os filmes são baixados, então não há problema de material, não há problema. Então a ideia do Cineclube mudou. A ideia mudou porque você foi lá no YouTube e pegou Deus e o Diabo em 10 minutos. Isso há 30 anos atrás, isso seria inconcebível. Então eu acho que por isso que eu acho o cinema é uma das armas culturais revolucionárias. É uma das mais revolucionárias em termos de alcance cultural. E eu não sei, as autoridades não percebem isso. O pessoal ligado à cultura, eles não percebem isso, o alcance, e é uma forma barata de produzir cultura, entende? Por isso que eu acho um absurdo. O MIS tem todo esse potencial de se transformar num... Tá bom? O MIS tem esse potencial total de levar um trabalho cultural de grande alcance, e o pessoal não dá essa oportunidade. Quer dizer, eles não colaboram. Só essa sala de cinema tinha que ser terminada, entende? Falta pouco, entende? Porque aqui um dos problemas da sala aqui é, para mim, a acústica, entende? A acústica, sobretudo nessa sala aqui, a acústica aqui é muito difícil para ouvir as opiniões das pessoas, fica muito difícil. Então, lá só falta o quê? Pôr as cadeiras, pintar, tratamento acústico e pronto. O equipamento já existe, entende? Não sei, eu não entendo bem realmente não entendo o que se passa na cabeça dessas pessoas ligadas à cultura, que têm responsabilidade pelo trabalho cultural na cidade. Não enxerga, não vê as possibilidades do cinema como arma cultural, sabe? De repente, se você monta um ciclo dos filmes brasileiros de Glauber Rocha, em um mês você passa toda uma visão da história do Brasil, entende? Isso é uma coisa impressionante, através de imagens. A juventude hoje é mais ligada em imagens. E o poder didático desse tipo de filme é impressionante. Não entendo realmente o que acontece. Mas, enfim, o MIS está, você sabe, há 30, 40 anos já
nesse caminho e está sempre em pé e fazendo um trabalho que eu acho que agora que está sendo bem valorizado pelo pessoal que frequenta, porque a frequência eu acho que está aumentando, eu tenho a impressão. É um trabalho de abnegados, como vocês, o pessoal aí que trabalha aqui, o Ores, esse pessoal que leva em frente isso aqui, senão não teria nada. Tá certo. Vamos falar do filme que você escolheu então. Que filme que você escolheu? Eu escolhi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Por quê? De Laura Rocha. Por quê? Porque é um dos maiores filmes da história do cinema. É um filme que, quando foi lançado na época, teve um impacto extraordinário sobre o pessoal, juventude universitária, sabe, pessoal mais informado. Teve um impacto extraordinário na cultura brasileira. Foi um divisor de águas. Com esse filme, Glauber se inscreveu entre os maiores diretores da história. É monumental, o filme é uma obra-prima. Não tenho palavras para definir o que é Deus e o Diabo. É uma ópera no sertão. É emocionante. É um trabalho que a gente tem maior orgulho de ser brasileiro com esse trabalho de Glauber Rocha. Só por isso se ele não tivesse feito mais nada, ele estaria consagrado por esse filme, só por isso. É como eu comparo com o escritor peruano João Rulfo, que escreveu Pedro Páramo na época do boom da literatura latino-americana, no tempo de Garcia Marques, aquele tempo todo, dos anos 60. Ele escreveu, esse livro é considerado um dos maiores livros da literatura latino-americana, aquele boom que houve nos anos 60, de literatura chamavam de realismo fantástico. E João Rulfo é considerado um dos maiores escritores dessa fase da literatura latino-americana, só por Pedro Páramo. Então, Glauber, daí ele fez Deus e o Diabo, daí ele fez Terra em Transe, que está no mesmo nível, foi consagrado na Europa. Todo o mundo do cinema europeu, nossa, delirou com Deus e o Diabo, Terra em Transe. Realmente é uma obra genial. Se você fosse fazer um filme sobre o Miss, como você imagina esse filme? Eu nunca pensei no assunto, viu? Mas não tenho ideia, viu, Gustavo? Como eu imagino o filme? Não tenho ideia. Eu realmente eu gosto de cinema, mas eu não tenho a menor vocação para filmar. Eu não tenho a menor ideia. Sou mais ligado no conteúdo do filme. Mas agora, aqui no MIS, o que eu tenho pego aqui de conhecimento é a questão estética. Eu tenho uma tendência a me ligar ao conteúdo, filosofia do filme, tema. Mas aqui eu tenho aproveitado, graças também à presença do Orestes, o coordenador aqui do Cineclube, que é uma pessoa muito entendida em cinema, história do cinema. Então a presença dele aqui é muito importante como
uma pessoa que chama atenção para os aspectos estéticos da obra, entende? E a tendência maior do debate é a respeito do conteúdo. As pessoas ficam discutindo mais as ideias envolvidas no filme, a história, e não, às vezes não se ligam muito na estética, na narrativa, no estilo de linguagem. Então é muito importante aqui a presença do Orestes, porque ele leva a discussão para esse campo, entende? O campo da estética, que é muito importante. Mas eu não tenho ideia de como eu faria um filme aqui, não. Certo. Bem, tem alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito e eu não fiz? Quer falar alguma coisa a mais sobre o mês? Só queria reafirmar mais uma vez a importância desse trabalho aqui realizado no mês sobre a história do cinema, sobre o cinema. É fundamental. Eu adoro estar aqui, conviver com as pessoas. Inclusive é uma forma, a gente aqui faz amizades, entende? Tem um ponto em comum, que é o amor pelo cinema, e eu acho que isso aproxima muitas pessoas. Então, além da oportunidade de conhecer a história do cinema, aqui a gente se identifica com as pessoas que participam, entende? Então, vai se consolidando grupos de estudo, de amizade, o que é muito interessante, entende? É isso. Eu acho que eu não me canso de falar para as pessoas: venham para cá, venham, pessoas que gostam de cinema, venham, frequentem o MIS, porque aqui você vai encontrar muita coisa que você não conhece, que você não sabe, que você precisa conhecer, se você gosta de cinema. E o MIS tem esse tesouro, entende? Porque ele está ligado na história do cinema. Aqui se faz uma espécie de arqueologia do cinema. Mas, infelizmente, é difícil por causa das condições físicas do local, falta de estacionamento, desconforto físico. Então, é isso, mas, de certa maneira, quem vem aproveita. Quem vem aproveita muito. Quem frequenta aproveita muito aqui. Entende? É isso, basicamente isso.